Pessoal, muito boa tarde. Quinto encontro da disciplina Metodologia de Projetos Científicos. Estamos encaminhando para o final. Esta é a nossa penúltima aula, nosso penúltimo encontro. E hoje trataremos sobre projetos de pesquisa. Bom, farei o compartilhamento da tela agora. Vocês avisam assim que conseguirem visualizar, por gentileza. Quase que eu não entro aqui. Foi. Está compartilhado. Beleza, muito obrigado. Só fechar aqui umas duas abas que estão me atrapalhando. Pessoal, a partir desse momento não estou conseguindo acompanhar nada no WhatsApp, mas aí se tiver alguma coisa importante, vocês podem trazer para cá também. Então, vamos trabalhar só com o Meet, essa apresentação aliás, vamos trabalhar só com a sala nossa aqui no Meet, e vamos trabalhar também com uma apresentação do Mentimeter. E essa apresentação tem um código aqui para acesso. Eu vou compartilhar este código aqui no chat do Google Meet, e daí eu peço, por gentileza, que vocês copiem algum colega da turma, por favor, copie e cole lá para o grupo do WhatsApp, que a pessoa consegue acessar, e o nosso controle de frequência é exatamente por essa apresentação. Então, acessem, por gentileza. Tem uma mão levantada, deixa eu verificar aqui quem é. Abaixou, beleza? Se quiserem, levantem a mão e a gente vai abrindo a palavra, ou facultando a palavra. Bom, pessoal, nosso quinto encontro, hoje a gente vai falar sobre projetos científicos de fato. Até então, na disciplina, nós estávamos trabalhando o quê? Nós estávamos trabalhando conhecimentos, aí vocês perceberam que existem diferentes tipos de conhecimentos. Esses tipos principais que a gente estuda são o conhecimento decorrente do senso comum, que a gente chamou de conhecimento empírico, o conhecimento decorrente da religião, por exemplo, que a gente chama de um conhecimento dogmático, porque a religião ela tem os seus padrões, ela tem situações que já estão postas, ou conhecimentos que estão estabelecidos, e a gente não aceita algo diferente daquilo. Então, se a gente pensa assim, religião católica, por exemplo, existe a ideia de que há Deus, que esse Deus compõe o que a gente chama de Santíssima Trindade, que em algum momento veio o filho dele para a Terra, e por aí vai. Então, não tem, essa religião ela não trabalha com uma possibilidade de contestação disso. Então, o conhecimento religioso, ele é um conhecimento, porque ele é um conjunto de informações sobre um determinado fenômeno, que seria a existência de uma divindade ou de algo divino, e como esse divino atua sobre a vida das pessoas ao longo dos tempos, né, da história. Então, a religião ou o conhecimento, ele pode ser também o conhecimento religioso. Então, pode ser o conhecimento empírico, aquele conhecimento do dia a dia, da experiência, que não é sistematizado, não é planejado, por exemplo. Pode ser o conhecimento religioso, como a gente acabou de falar, e pode ter também um conhecimento filosófico. O conhecimento filosófico, esse link é da apresentação que a gente usa para fazer o controle de frequência e algumas participações de vocês. Então, clicar no link e depois, assim, ele conseguiu direto, foi, ô Venison? Sem precisar digitar o código, não é? Entendi, beleza. Sim, já mandei direto. Beleza, tranquilo. Muito obrigado, hein? Beleza, então é o mesmo, por um ou por outro modo, a pessoa chega ao mesmo lugar. Bom, então, continuando, a gente tem também o conhecimento que talvez é o principal da nossa disciplina e vai ser um conhecimento que vocês vão utilizar muito ao longo do curso de vocês, desses 3 anos, que é o conhecimento científico. E esse conhecimento científico ele é diferente do conhecimento religioso, porque ele aceita, sim, a aprovação, a contestação, aceita outras formas de fazer, desde que sejam válidas dentro da ciência. Ele é diferente do conhecimento empírico, porque ele é planejado.
ele segue etapas. Essas etapas são um pouco rígidas, no sentido de, eu tenho uma metodologia, eu tenho que executar aquilo daquela forma para poder garantir que o meu resultado e o conhecimento gerado ele vai ser um conhecimento aceito e possível de ser expandido para a sociedade, por exemplo. Aqui tem pergunta. É usado para quê? Bom, o religioso, ele é um conhecimento que não precisa ter uma utilidade específica, né? As pessoas buscam a religião por conta de uma necessidade muito mais íntima. Então, eu busco porque me sinto incompleto, me sinto sozinho, enfim, alguma coisa nesse sentido. O conhecimento empírico, ele é o conhecimento que a gente usa para viver. Então, para eu sair de casa, eu uso conhecimento empírico. Como isso, professor? Eu olho para o céu. Se está tudo nublado, eu já pego o guarda-chuva ou sombrinho, ou alguma coisa do tipo. Então, esse é só um exemplo. Se eu vejo um fogo ligado no fogão, eu não vou tocar na tampa da panela, se for de alumínio, porque eu imagino que vai estar quente e o calor do metal, se for excessivo, ele provoca queimadura. Então, é assim que a gente usa conhecimento empírico. Tá aí, professor, para que eu uso o conhecimento científico? Bom, o conhecimento científico, a gente tem diferentes usos. A gente usa para conseguir produzir uma vacina, como essa contra a Covid. A gente usa para definir uma dieta, como essa que supre, sei lá, deficiências, falta de cálcio, o dente fica, sei lá, estragado, os ossos dão problemas, enfim. A gente usa conhecimento científico para muitas e muitas coisas. Lembrando que conhecimento científico não é apenas o conhecimento das ciências da saúde ou ciências da natureza. A gente tem outros tipos de ciências, como ciências humanas, ciências sociais, e dentro dessas ciências sociais a gente tem o direito, por exemplo, que é a disciplina ou o curso que eu concluí e no qual eu atuei durante bastante tempo. E o conhecimento religioso? Bom, a gente acabou de falar, né? O religioso, ele é de foro íntimo, então a pessoa busca a religião por diferentes motivos, mas normalmente ela quer algo que está afetando o seu íntimo, né? A gente sempre na religião fala muito do âmago. Então, o âmago é como se fosse assim, o teu mais profundo interior. Então, a pessoa está sofrendo, enfrentando uma doença, ou sei lá, não precisa estar na pior situação do mundo para buscar Deus, né? Mas percebe que o conhecimento religioso eu não estou querendo exatamente aplicar em nada, não estou querendo ficar rico, não estou querendo ficar sarado e por aí vai. Então, é um conhecimento de uma natureza diferente. Já o conhecimento científico, ele é um conhecimento muito parecido com o empírico, no sentido de resolver os problemas das vidas das pessoas, mas resolve de uma maneira estruturada. Eu não faço ciência se não for por meio de um projeto de pesquisa, por exemplo. Seguindo, o que a gente tem no encontro de hoje também, para a gente não se alongar muito? A gente tem a avaliação do encontro anterior, beleza? Já falamos sobre ela. Exposição sobre projetos, depois a gente tem informações adicionais sobre atividades. Bom, agora que a gente tem um controle de frequência, e enquanto eu olho as perguntas, vocês precisam acessar e escrever o nome completo. Exato, conhecimento. Na verdade, todo conhecimento a gente usa para chegar a algo, não é? Por exemplo, no religioso. Por que eu uso conhecimento religioso? Porque eu quero saber de Deus, ou eu quero saber. Assim, pessoal, existem diferentes religiões, e aí tem religião que não acredita exatamente. Todas elas acreditam em alguma divindade, que a gente normalmente chama de. Aliás, no nosso mundo cristão, a gente chama de Deus. Mas existem religiões que acreditam em deuses, divindades, usam outros nomes, né? Mas são religiões em que elas acreditam em seres assim superiores a nós. E elas buscam a religião para chegar a resultado diferente. Então, tem gente que busca a religião para a tal da vida eterna, a salvação e por aí vai. E tem religião em que a pessoa usa durante a vida, que são aquelas religiões muito fundado, muito parecidos com o hinduísmo, em que eu não estou tão preocupado com depois da morte, eu estou preocupado com a vida digna, honesta, que atende o meu próximo hoje, vivendo em harmonia com a natureza e por aí vai. Então, tem diferentes objetivos. O conhecimento científico, a gente viu lá no final do material da primeira parte da disciplina,
que eu tenho pesquisas básicas em que eu só quero produzir conhecimento, como, por exemplo, saber qual é o vocabulário de Confresa, como esse vocabulário é diferente de outras regiões do país e por aí vai. Então, como é que eu sei o vocabulário? Entrevistando as pessoas de Confresa, pedindo para elas falarem muito, aí quando elas falam muito, elas vão mostrar as gírias, as palavras, enfim, vamos trazer muito sobre os costumes de Confresa e por aí vai. Então, esse conhecimento, ele resolve qual problema? A princípio, nenhum problema, ele só gera conhecimento sobre como que as pessoas falam em Confresa, o que elas falam, se tem palavras diferentes ou não, que essas palavras diferentes vão compor o que a gente chama de vocabulário. E existem as pesquisas que não são apenas básicas, que são aplicadas. As pesquisas aplicadas, normalmente, elas querem resolver um problema da sociedade. Então, por exemplo, uma pesquisa que quer ajudar a superar a pandemia da Covid, ela é uma pesquisa aplicada, porque ela quer resolver um problema. José Victor, fala. Eu acho que a Camila botou o nome dela errado, ela botou aí nos comentários. Tem que botar ela no outro. Isso, coloquem no lugar certo, porque senão depois eu tenho dificuldade, aí naquela planilha aparece com falta, fica me dando trabalho do caramba. Entenderam? Então coloquem no lugar certo, que não é aqui na caixinha das perguntas, é lá na... Eu não sei exatamente como é que está aparecendo, mas alguém pode pegar e mandar um print da tela no grupo do WhatsApp, que talvez ajude a Camila a se localizar. Todo projeto tem que ter o mesmo modelo de roteiro. Os itens são os mesmos, então a gente vai ver aqui os itens que são básicos em qualquer projeto, aí sim, pode ser projeto de engenharia, uma pesquisa na área de engenharia, perdão, porque projeto de engenharia pode ser a construção de um edifício, não é? Aí não é projeto de pesquisa, é um projeto para construir algo, aí é um pouquinho diferente. Ambos são projetos, mas com finalidades diferentes. O projeto da pesquisa, ele quer trabalhar com experimentos que levam a resultados que produzem conhecimentos. A engenharia, tipo, ele não quer produzir um conhecimento, ele quer executar o conhecimento naquele projeto da engenharia, mas existem pesquisas científicas dentro da engenharia também, tudo bem? Não sei se ficou um pouquinho confuso, mas a gente tenta deixar um pouquinho mais claro depois. Bom, tem 42 que preencheram, nós somos 46 estudantes, então tem 4 deles que estão em algum lugar aí do planeta, do mundo, mas fora do nosso controle de frequência. Lê os nomes, professor. Pois é, o problema é que daqui eu teria que parar e olhar o nome lá, né? Aqui, Camila, então, Camila, não tem que ser na pergunta, tem que ser lá no controle, onde está escrito controle de frequência, escreva aqui teu nome completo. Quem mais? Wenderson Ramos Guimarães. Então, não é na pergunta, é lá onde está escrito controle de frequência. Professor. Oi? Não entendi. Fala de novo. Bom, não quer falar, mas são esses. Camila e Wenderson são 2 que estão no lugar errado. Bom, agora vamos ver aqui como é que está. Wenderson, Daisy, Marielle e tudo mais. Então, vai ser com isso que eu vou fazer o controle de frequência. A princípio, ninguém fica reprovado, mas no caso de provas finais e reclamações dos pais dos alunos relacionados com atividades, é isso que a gente apresenta para eles, né, para comprovar como é que tem sido a vida daquele estudante, se ele merece oportunidade, aceitar trabalho depois, alguma coisa assim, e aí a gente tenta avaliar de maneira bastante o que a gente entende seria o justo. Professor? Só um instante. Ah, beleza, ô Pedro. Não sendo de propósito, não tem problema não, beleza? Então, acontece, tá? Às vezes, quando a gente não quer falar o palavrão, a gente fala Carvalho. Mas, beleza, não tem problema não, vai ficar entendido. Não pode vir um carro desse jeito aí, aqui no chat, por exemplo, sem um contexto, que aí a gente acredita que é uma ofensa, mas desse jeito aí é equívoco mesmo, tranquilo. Diga, David. Tem como o senhor ver se eu coloquei meu nome certo no lugar certo? Qual é teu nome, David? Não é David Gabriel Luz da Costa? Isso. Está o nome certo, se for assim que escreve, está no lugar certo. Eu estou projetando a tela, não é o compartilhando a tela.
Beleza? Então, bora lá, vida que segue. Pessoal, a gente tem algumas ideias muito gerais sobre o projeto de pesquisa. E aí eu vou trazer alguns textos, algumas imagens, em alguns momentos vocês vão participar. Então, assim, o que eu já vou antecipar para vocês? Professor, por que a gente está estudando isso? Porque vocês vão me entregar um projeto de pesquisa. Professor, sobre o que vai ser esse projeto de pesquisa? Lembra que vocês fizeram um videozinho na primeira parte da disciplina? Pois é, agora é a continuidade. E agora é a continuidade com todo estudo, todas as leituras que vocês já fizeram e um pouquinho mais aprimorado. Esse vai ser o trabalho final da disciplina. Vocês vão me entregar, quem não conseguir, eventualmente, infelizmente, vai refazer a disciplina. Mas vocês têm um projeto de pesquisa para me entregar, eu vou colocar as instruções gerais sobre ele, e formato de entrega, tudo pelo Moodle. Então, quem tiver com problema no Moodle, tenta resolver. Quem tiver problema com o Word, não tiver computador, aí a gente tenta ver se aceita pelo caderno ou não, mas desde que ele tenha toda a estrutura de um projeto de pesquisa. Pessoal, quando a gente fala projeto ou projetar, a gente está sempre pensando de agora para o futuro, para um tempo no futuro. Então, quando eu estou projetando, eu estou pensando, o que eu tenho hoje, o que eu quero ter daqui a 5 anos. Isso aí eu não estou falando só em grana, eu estou falando em resultados de estudos, em resultados profissionais, ou em qualquer outra coisa. Então, projetar, a gente costuma dizer que é lançar-se para o futuro. É eu me imaginar daqui, de onde eu estou, para daqui a, 10 anos, 5 anos, ou qualquer outro prazo no qual eu queira fazer ou realizar determinada coisa. Isso é projetar. Então, um projeto, ele vai ter o conjunto de instrumentos, recursos, insumos que permitam que a gente consiga realizar ao longo de um tempo aquilo que a gente quis naquele momento inicial. Então, hoje eu estou querendo, por exemplo, terminar um doutorado. Aí eu tenho que fazer um projeto, no sentido de, eu vou ter que estudar tantas horas por dia, vou ter que passar num doutorado. Na verdade, atualmente eu faço, na Universidade de Brasília. Então, digamos assim, que eu já passei, já fiz aquele meu projeto inicial. Agora eu tenho que me programar, fazer um projeto para sair um trabalho legal no meu doutorado. Então, vou fazer um projeto de pesquisa legal, vou tentar pensar quais os recursos que eu vou utilizar no meu projeto de pesquisa. Esses recursos, pessoal, não são só grana, não. O tempo que a gente tem na vida, ele é um recurso também. E tanto que ele acaba, tanto que ele pode ser escasso. Tem período da vida em que a gente tem mais tempo livre, tem período da vida em que a gente tem pouquíssimo tempo livre. Então, o tempo, ele também é um recurso e a gente deve observar isso no projeto. Bom, o projeto ele é um documento formal. Alguém sabe o que seria um documento formal? Ou tem ideia? O que você falou? O que seria um documento formal? Mas aqui com a mão levantada tem David, depois do David, Victor Gabriel. Depois aí a gente segue aqui a ordem. Professor, desculpa, porque eu esqueci de baixar. Beleza, eu imaginei. Fala, Lenilson. Não sei se professor, mas é tipo, você planeja ela, tipo, amanhã vai ter aula. Não, fazer um planejamento aqui para fazer tal coisa. É assim ou não? Um documento, pessoal, por que a gente fala que o projeto é um documento formal? Primeiro, porque ele está escrito, ele está documentado, ele está estruturado em algum lugar. Fala, Catrine. Vai, não quis mais. Então, beleza, o projeto ele é formal porque ele tem uma forma. Essa forma está escrito num papel. Hoje em dia, como a gente trabalha muito com arquivos virtuais, ele está um arquivo no Word, por exemplo, ou uma planilha de Excel. Isso é um documento formal, ou seja, ele tem uma forma de existir, uma forma que a gente sabe, conhece, e por isso que a gente acessa aquele documento. Então, o projeto é sempre um documento formal. Muitas vezes é um documento físico ou formalizado por meio físico.
Então, formalizado por meio físico quer dizer que a forma dele é uma folha de papel, ou são várias folhas de papel nas quais a gente tem esse conjunto de informações, entenderam? Então, um documento formal é porque ele está materializado ou ele está criado por algum formato que a gente sabe. Hoje em dia, a gente trabalha muito com formatos virtuais ou digitais, mas o projeto ele tem que ser um documento formalizado por algum meio, seja um arquivo digital, seja um arquivo físico, com folha de papel, impresso e tudo mais. Beleza? Então, todo projeto é um documento formal que precisa estar estruturado, e esse projeto ele vai ter o teu roteiro para a execução da pesquisa, e ele sempre é antes da pesquisa, pessoal. Não faz sentido eu executei a pesquisa, passei 3 anos pesquisando, depois eu quero fazer um projeto. Pô, então vou perceber que eu talvez tenha perdido muito tempo na minha vida fazendo coisas na ordem errada, coisas erradas, coisas sem relação com aquilo que eu realmente queria ou precisava fazer. É básico, é essencial, sim. Todo projeto, toda pesquisa científica, ou que visa gerar conhecimento científico, depende de um projeto de pesquisa. No projeto, a gente fala muito usa muito a palavra viabilidade. Alguém sabe me dizer o que seria viabilidade? E aí, galera? Não sei, não sei. Entendi, professor. Olha, Viabilidade. O que é algo Um viável? meio mais fácil de. Uma coisa que dê pra usar? Talvez eu não usasse exatamente que dê para usar, Aline, mas uma coisa que é possível de ser executada. Por exemplo, se eu pedir para vocês, vou usar até uma linguagem um pouquinho mais. Vou usar até uma linguagem um pouquinho mais bruta. Se eu mandar vocês me entregarem amanhã 50 páginas escritas sobre método científico, que seja tudo da cabeça de vocês, vocês acham que isso é viável? Não. Acho que não, professor. Não. Mas agora vocês entenderam o contexto do que é viável, do que é ter viabilidade, ou não? por exemplo, o que é possível, né? É o que pode fazer. O que dá para fazer com o recurso que eu tenho, com o tempo que eu tenho, com o nível de conhecimento que eu tenho, entenderam? Então, todo projeto ele tem que ter uma viabilidade. Se alguém de vocês me entrega um projeto dizendo assim, professor, eu quero saber o que aconteceu com a vida das pessoas que pegaram Covid. Aí eu vou dizer, tá louco, não é? Porque isso não é viável. Só no Brasil, a gente tem alguns milhões de pessoas que pegaram Covid, que está documentado por meio de um laudo do exame de Covid. Tu tens acesso a todas essas pessoas, e ainda que tenha acesso, tu vais terminar isso em quanto tempo? Já vai ter acabado o curso e a pessoa não terminou de analisar o que esses milhões de pessoas sofreram, ou pelo que elas passaram durante a Covid. Então, a viabilidade, pessoal, é exatamente uma adequação. Adequação do quê? Do que tu queres fazer com o tempo de que tu dispões, os recursos materiais, financeiros, e o conhecimento também. Às vezes a gente não tem conhecimento para fazer determinada coisa. Então, se eu pedir, não adianta, porque aquilo não é viável para aquela pessoa naquele momento. Mão levantada, Thales. Diga, Thales. Por exemplo, eu não posso fazer uma máquina do tempo, porque eu não tenho recurso. Exato, então assim, a gente até comenta, né, essas coisas de experimento científico, então essa parte da ciência assim, mais, eu não sei, não me foge a palavra agora, mas é como se fosse uma ciência mais futurista, e por aí vai. Tipo, a gente não tem todos esses recursos, até hoje ninguém conseguiu a tal da vida eterna, nem a máquina da juventude, por aí vai. Então a gente vê isso nos filmes e tudo mais, mas a viabilidade de uma pesquisa sobre isso, ela é praticamente inexistente, não é? Pode ser que alguém um dia consiga, mas hoje, com os recursos e avanços científicos, a gente não tem isso,
e não consegue viabilizar, ou seja, executar, tornar viável, tornar possível aquela pesquisa. Esse link que o professor mandou é a chamada. Bom, mas já acabou passando, né? Então, se alguém não preencheu, fica aí no alerta, e depois a gente comenta de novo, se for o caso, no final da aula a gente volta para a pessoa preencher, mas aí o legal é que ela já fica comprometida de esperar até o final da aula para poder preencher a frequência. E aí fica legal, fica bem interessante. Pessoal, então o projeto de pesquisa ele é o planejamento, ele é o documento que vai trazer o planejamento da pesquisa. Vocês sabem o que significa a palavra provisão? Ou o que seria provisionar? Ou aprovisionar? Alguém sabe? Tipo prever. Alguém mais? Professor, essa eu lembro de desenho. Mas o Não que entendi a tinha? palavra, professor? A palavra é É provisão. provisão. A provisão, quando você faz o seu fornecimento, o seu abastecimento, quando você guarda algo que talvez seja importante, Qual é a pergunta mesmo? como comida e esses trem. Beleza, é exatamente nesse sentido aí do... Eu nunca sei se fala Wenson ou se fala Venson, cara. É o Emerson. Beleza, é exatamente no sentido do que o Wenson falou, pessoal. Provisão ou aprovisionar é reservar, assegurar, garantir algo. Então, aqui nesse último parágrafo, a gente tem escrito o quê? O projeto faz a previsão, ou seja, diz assim, o que a gente quer no futuro, com quais técnicas e tudo mais. E ele faz também a provisão dos recursos, porque não basta eu querer uma coisa, por exemplo, vocês querem daqui a 3 anos passar para a medicina. Aí, assim, vocês estão prevendo que vão ter que estudar tantas horas por dia, não sei o que mais, tudo mais. Mas, se vocês não aprovisionarem os recursos para isso, vocês não vão conseguir. O que seriam os recursos? É grana para comprar livro, é grana para pagar um cursinho complementar, é tempo disponível para as atividades, porque recurso a gente acabou de falar que é tempo também, não é? Então, assim, provisionar ou aprovisionar ou fazer a provisão dos recursos é reservar, garantir, assegurar, deixar lá guardadinho ou disponível aquelas coisas para utilizar em um determinado projeto que vocês querem muito executar. Então, a gente precisa tanto prever, no sentido de projetar, lançar-se para o futuro, se imaginar. Então, ninguém vira médico da noite para o dia. É uma coisa assim, primeiro a gente idealiza, depois a gente coloca as metas, depois a gente vê os recursos que são necessários, até a gente conseguir chegar à faculdade, por exemplo, de medicina. E aí, esse projeto, normalmente ele busca um objetivo, e esse objetivo ele está relacionado com a resolução de um problema. A gente não faz tudo ao mesmo tempo, então, tipo, a pessoa, vocês hoje não vão fazer o Enem esse ano, a menos que seja como treineiro, óbvio, mas, tipo assim, não é o foco de vocês fazer o Enem, o foco de vocês é começar a base para, no futuro, fazer o Enem. Então, vocês dividem as coisas em etapas, tem momentos diferentes para fazerem as coisas, e as coisas têm ordens diferentes também. Eu sempre brinco que no caso de uma cirurgia, o médico precisa fazer a asepsia da área. O que fazer a asepsia é limpar. Às vezes, a depender de onde vai fazer a cirurgia, precisa depilar e tudo mais. Depois precisa passar o álcool, enfim, essas questões todas. E depois é que ele começa a parte do corte, depois a costura. Então, ele não começa costurando a pessoa e depois vai cortar e limpar. Não, então tem uma ordem certa para a gente fazer as coisas. No projeto de pesquisa também existe uma ordem para realizar as atividades daquele projeto. E essa ordem a gente divide em etapas, e essas etapas vão ficar distribuídas ao longo do tempo. E esse tempo a gente vai chamar, a forma de organizar ao longo do tempo, a gente vai chamar de cronograma. A ver aqui o que tem de perguntas. É um projeto de pesquisa desenvolvido através de pesquisa. TH, Thaís.
você está no lugar errado. Depois, no final da aula, lembre de colocar o nome no lugar certo. Bora lá, pessoal. Então, um projeto de pesquisa, ele tem isso. Ele tem questões. Lembra que vocês tiveram que bater cabeça pensando num tema, ou seja, uma área na qual eu gostaria de estudar. Isso não vai ser trabalho perdido. E quem não fez está meio lascado, porque vai ter que entregar no final da disciplina esse projeto, se quiser passar ou não. Se não quiser passar, aliás, não precisa entregar, não é? Óbvio. Mas vai ter isso. Vocês pensaram no tema, eu gosto muito de dança, eu gosto muito de música, eu gosto muito de estética, beleza, eu gosto muito de ambientes naturais, eu gosto de produção rural, enfim, vocês pensaram em vários temas, não é? Mas só que esse tema, ele por si só não deixa você fazer uma pesquisa. Tu tens que pensar numa questão interessante. Essa questão interessante, hoje a gente vai ver que ela tem um outro nome. A gente também chama essa questão interessante de problema de pesquisa. Aquele do vídeo que é para entregar. Pessoal, se alguém for perguntando aí, quiserem respondendo, as nossas aulas duram entre 1h30 a 2 horas. E a questão do vídeo, a gente teve o prazo de entrega dele, não é? Eu vou olhar, vou estruturar a planilha e ver quantos entregaram, quantos não entregaram, que aí a gente pensa se abre mais prazo ou não, mas na teoria, ou pelo menos na tese, eu deveria ter sido assim, você já deveria ter entregado isso aí há alguns Entreguei dias, no não é? PV, o vídeo o professor não viu ainda. Beleza, não, mas eu está também. arquivado lá. Quem estiver no PV pode ficar tranquilo que 1 hora, com a graça de Deus, o professor vai visualizar, vai baixar e vai visualizar. Mas deixa no smartphone, tá? Porque eu não terminei de baixar todos, alguns eu baixei, outros não. Vai ter alguns que eu baixei, já assisti, comentei. Teve alguns que eu assisti no momento que mandou e disse, isso aqui não está o que eu pedi na disciplina, então presta atenção no áudio, ver direitinho o que foi pedido, e se for o caso, pensar em refazer, porque isso que foi encaminhado não atende, não. Aí o que não atende, pessoal, infelizmente, é uma nota bem diferente daquela que deveria ser a ideal, não é? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte, Professor, vou tentar dar vazão nisso aí e vou pensar em prorrogar esse prazo, porque aí quem tiver feito e não estiver bom, vai ter uma nova oportunidade de encaminhar de novo, beleza? Diga, Stephanie, queres falar? Maria Eduarda, depois a Stephanie, se ainda quiser falar. Professor, eu mandei o vídeo pro senhor no WhatsApp, mas o senhor não visualizou até hoje. Não, mas está registrado. Só não deleta do teu telefone, tá? Porque às vezes quando a gente demora uma semana ou duas, aí ele não deixa mais baixar direito. Alguns eu já baixei e tudo mais e respondi, mas infelizmente tem outros que não. Aí assim, no meu WhatsApp fica igual aquele joguinho que a gente fez, né? Alguns vão subindo, outros vão baixando e vão sumindo. Aí um dia na vida eu encontro. Quando é esse dia na vida que eu vou encontrar os vídeos? Quando eu for lançar as notas de vocês, porque eu vou precisar avaliar e lançar a nota, entenderam? Mas deixem arquivados no telefone. Diga, Stephanie. igual o senhor passou o vídeo pra gente fazer e mandar de 5 minutos e tal. Tem professor que fez desse mesmo jeito, sabe? Que pediu vídeo. Esse ano ele não quer nem saber de pedir vídeo, porque demorou muito para ele conseguir assistir todos os vídeos. Aí a Sana falou que se ele for pedir vídeo de cada aluno dele, os filhos dele vai nascer, vai ter neto, ele vai terminar de ver tudo. Na verdade, sim, é que a gente, acredito que alguns professores, eu tenho certeza que é o meu caso, não é? Eu estou trabalhando bastante, mas em algum momento eu tenho que olhar esses vídeos porque tem que ter as notas, então, na próxima, essa é a primeira vez que eu estou pedindo, porque é a primeira vez que eu estou atuando somente em remoto, não é? Então, eu preciso ter algum contato com vocês e eu gosto de saber que a pessoa conseguiu fazer a atividade dela. E tem uma coisa assim, que me dá pavor, é a pessoa fazer a atividade lendo, não é? Porque não te pedi para me ler um texto, não é? Porque saber ler o texto, eu sei também. Então, tu poderes ter encaminhado o texto, eu consigo fazer minha leitura, talvez seja mais rápida, talvez seja mais devagar. Então, assim, eu não te pedi para fazer leitura de texto, pelo amor de Deus.
Eu te pedi para relatar uma pesquisa. Então, estrutura, ensaia e me aparece sabendo falar sobre aquele teu tema da pesquisa, porque não é para ser impossível. E outra, vocês vão precisar desenvolver essa habilidade. É uma coisa que vocês vão ser obrigados, e é obrigatório mesmo desenvolver ao longo do curso. Então, comecem desde já. Diga, Wenson. Não, é por causa que do vídeo, sei lá, não sei o que aconteceu, porque a apresentação ao vivo é bem mais fácil do que gravar esse vídeo, eu tô no meu Está conforto, na cortando minha o teu casa, áudio, não, tá... tranquilo. É por causa que eu achei muito mais difícil o vídeo do que fosse fazer uma apresentação. Mas são muito similares, não é? Quem faz a apresentação não entendi assim qual é o motivo de no vídeo não conseguir fazer, mas se não conseguiu fazer na primeira, talvez na segunda consiga, senão tem até a 10ª, a 20ª, 30ª vez para conseguir ficar bom. Beleza? Thales? Professor, sobre o vídeo, é muito melhor fazer, sei lá, uma videochamada com câmera aberta do que fazer um vídeo. Ah, é? É uma ideia, cara. Eu posso pensar aí. Não é Caio, impossível, não. A desse gente jeito que poderia... tá mesmo. Desse jeito que tá mesmo. A gente, Vai pegar a a prática. gente poderia até Faço o fazer, ó, vídeo, faço o vídeo. Eu faço. o grupo, aí Aí dá faz a pra... videochamada, começa, todo mundo abre a câmera, começa a gravação, aí depois fica o vídeo lá de quem fez a apresentação. Então, sim, é uma possibilidade. Podemos estudar, e se os demais Igual na- não quiserem, tu quiseres, a gente faz. Eu não tenho problema, não. Igual na sala de aula, muito melhor. Então, gostei da tua ideia, cara. Muitos parabéns aí, ó. Já ganhaste um pontinho aí no conceito. Espero que teu vídeo fique bom, tá? Beleza. Professor, mas Tem eu não mais consigo alguém? fazer... Professor, Ah, o vídeo não, né? Seria a videochamada, né? Beleza, então, pessoal, continuando. Então, o projeto vai ter isso. Vocês tiveram que pensar na questão interessante, na questão interessante, que agora a gente passa a chamar de problema de pesquisa. E o projeto de vocês, ele tem dados. O que são os dados, pessoal? Às vezes vocês vão coletando informações, quantas pessoas comem caviar em Confresa, aí retorna lá uma pessoa, aí você, número 1. Tá, mas o que é número 1? É um dado, mas ele só vai virar uma informação quando eu associo esse número 1 àquela pergunta de quantas pessoas consomem caviar em Confresa. Então, a informação é quando eu tenho os dados se relacionando dentro de um contexto. Se eu disser agora, acho que eu já até fiz esse exercício com vocês, né? A gente pega e diz coisas aleatórias, como, por exemplo, 24. Alguém vai dizer, professor, é o número do viado. Do animal, né? Espero que seja do animal. Aí tá, eu pergunto 13, aí a pessoa vai dizer, é PT. Aí eu pergunto 17, é Bolsonaro. Então perceba-se que a pessoa começou a associar, mas ela só associou de acordo com a vivência dela, com a experiência de vida. 13 não é PT necessariamente, 17 não é Bolsonaro, até porque ele nem está mais no partido, e 24 não tem nada a ver com homossexual, alguma coisa assim. Então são números, mas esse número dentro de um contexto, aí a gente produz informação, entenderam? Então, para a gente chegar à informação, os dados têm que ter relação entre eles, tem que ter um contexto para dizer por que o 13 é bom. Por exemplo, tem gente que acredita que sexta-feira 13 é um dia de azar. Então tá, mas em que contexto? Então 13 pode ser muita coisa. O contexto, que a situação em que a pessoa examina aquilo é que vai dar um significado. Por si só, um número não tem significado, entenderam? Aí vai variar muito, depende do contexto da situação. Então, toda pesquisa tem dados que a gente precisa interpretar, analisar, para definir se é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim. Um 10, por exemplo, numa pesquisa, pode ser um dado muito ruim se eu estou pesquisando quantas pessoas sobreviveram de uma doença e eram 15 pessoas e vem um número 10 de óbitos, aí, tipo, esse número pode ser muito ruim. Mas se eu quiser perguntar, aliás, se eu estiver pensando quais foram as notas de vocês, que sempre vai de 0 a 10, e tiver só 10, aí a turma foi excelente. Então, percebam que pode ser bom, pode ser ruim.
Então, para eu dizer se é bom ou se é ruim aquele dado, aquela informação, tem que estar dentro de um contexto. O projeto de pesquisa, ele diz o seu contexto, não é? Pessoal, uma outra coisa, vocês sabem o que são variáveis? Mais de uma coisa. Mais de uma coisa? O que mais? Possibilidades. Alguém mais? Diferentes. Igual dólar, variável. Pode ser o mesmo assunto, só que de outro rumo. O que você falou mesmo aí? Eu perguntei se vocês sabem o que seria variável ou variáveis. Ah, sim. Bom, a maioria das pessoas associa o nome variável à variedade, variação, alguma coisa assim, tipo no sentido de mudança, de mais possibilidades e por aí vai. Dentro do projeto de pesquisa é um pouquinho diferente, foi por isso que eu perguntei, não é? Tinha essa palavra, eu disse, não sei se vocês vão saber utilizar da forma certa, mas aí a gente pega e amplia o conhecimento deles. Mas esse é outro texto para fazer? Sim, o projeto de pesquisa é outro trabalho para fazer, no caso. Bom, variável, pessoal, vamos lá. Variável é uma coisa que interfere ou tem relevância dentro do meu projeto de pesquisa. E aí eu vou dar alguns exemplos. A gente tem um avião que quer sair de Cuiabá para Brasília. O que pode impedir esse avião de chegar em Brasília? Uma tempestade. Ele vai cair, cair é uma consequência, tá? Então ele vai cair por causa de alguma coisa, como uma tempestade, por exemplo. Mas não só uma tempestade pode impedir um avião de chegar no seu destino. Que mais? Pode acabar o combustível. Gasolina. Acabar o combustível. Na verdade é um querosene, tá? Não é nem gasolina. Que mais? Algum problema técnico. Algum problema técnico. Pode uma ave entrar na turbina. Enfim. Aí eu pergunto... O que pode fazer esse avião chegar mais rápido ao seu destino? Um novo percurso. Um novo percurso, que mais? Se caso ele esteja esperando que o tempo não esteja tão bom, mas o tempo acaba que fica bom. Que mais? Novo percurso, a mudança do tempo, que mais? O que faz um carro chegar mais rápido ao seu destino, normalmente? Velocidade? Velocidade. Não ter trânsito. Não ter trânsito. Não ter trânsito, mas a velocidade também interfere bastante. Então, pessoal, o que eu coloquei para vocês são todas variáveis. Então, variáveis são coisas que interferem no resultado daquela ação planejada. O projeto é uma ação planejada. Então, nesse projeto, eu vou ter diferentes variáveis. Por exemplo, eu quero pesquisar sobre pessoas que contraíram HIV. Vocês acham que as pessoas normalmente saem dizendo que tem HIV? Não. Não mesmo. Então, uma variável que eu tenho é relacionada com como que eu descubro essas pessoas que têm HIV. Então, já sei que eu não posso sair, nem se eu fizer um questionário muito bom, que vai estar em tudo quanto é esquina da cidade de Confresa, em tudo quanto é site, no Facebook, talvez eu não descubra essas pessoas, porque elas podem não querer ser descobertas. Então, é uma variável, uma coisa que pode interferir naquela minha pesquisa. Pô, eu quero pesquisar sobre pessoas com HIV e não consigo nem chegar a essas pessoas, ou como que descobrir essas pessoas já é uma variável. Então, variáveis são coisas que interferem no resultado daquela ação planejada. Diga, Wenson. Não, é igual diabetes também. Diz que a OMS sabe quantos por cento de pessoas têm diabetes. E muitas dessas pessoas não sabem. Tem até aquele vídeo engraçado, né? Por que a OMS não conta, né? Por que o Ministério da Saúde não conta para essas pessoas? Exatamente, Né? é esse meme, né? Isso. Assim o povo morria. Diabetes. Mas, pessoal, é mais ou menos assim. Tem coisa que não é feita com base no exame daquela pessoa.
Vocês já ouviram falar em probabilidade, em estatística? Então, às vezes, a gente tem um estudo que foi feito numa cidade todinha, e isso é um método indutivo. Aí as pessoas, essas pessoas tinham uma genética tal, tinham um genoma dessa forma, vão lá e mapeiam o genoma daquelas pessoas. Aí ficam estudando. Ou seja, tem muita coisa que aconteceu ali, que como aconteceu na cidade A, na cidade B, na cidade C, que eram em regiões diferentes do Brasil, e o Brasil tem 5 regiões, aí a pesquisa conclui que 1 a cada 3 pessoas descendentes, não sei o que, tem problema ósseo. Entenderam? Porque eles pesquisaram ao longo de 3 cidades, em 3 regiões do país, durante 3 anos, mapeando o genoma, vendo as reações do organismo e por aí vai. Então, muitas vezes, o estudo estatístico, se ele tiver uma metodologia muito boa, ele permite fazer isso, a generalização, ou seja, dizer que 1 a cada 3 indivíduos tem um determinado problema, entendeu? Não quer dizer que testou esses indivíduos todos, até porque a ciência, a gente nunca trabalha, ou é a coisa mais rara do mundo, é a gente trabalhar com 100% da amostra, 100% da população, perdão. A gente normalmente escolhe alguns indivíduos para trabalhar. Por exemplo, é muito provável que alguns de vocês digam, aliás, se eu perguntar, toda abelha voa? Acho que eu já até perguntei nessa sala, toda abelha voa? Provavelmente sim, professor. Ué, elas têm asa? Tem Provavelmente sim, Não. porque assim, a gente tem uma probabilidade, tá? A gente não consegue dizer que toda voa, porque a gente não conheceu Tem todas as porém, abelhas né? do mundo. Mas todas as abelhas que a porém. gente conheceu, que eram normais, saudáveis e tudo mais, normalmente elas voavam, né? Ou tinham asas, alguma coisa assim. Mas a gente não conheceu todas as abelhas do mundo, até porque tem lugares do mundo em que o ser humano não vive. Então a gente não consegue fazer essa afirmação. Aliás, a gente afirma com base nas observações que a ciência já tem. Mas a ciência pode não saber tudo. Às vezes a gente descobre espécies novas. Entenderam? Diga, Wenson. Não, é por causa que não é porque o pinguim tem asa que ele voa. Mas aí, tipo, o que eu falei... Se bem que eu falei voar, não é? Eu não falei só ter asas, né? É uma ave, mas não voa. Entendi. Ele nada. Sim, temos mais de uma, não é? Mas o exemplo que eu quis dar para vocês é esse. A gente não conhece tudo, mas com base no que a gente conhece, às vezes a gente vai estabelecendo generalizações. O que é generalização? Se eu observei numa determinada pesquisa que era daquele jeito, aí eu vou pressupor que vai ser aquilo se for num outro lugar e por aí vai. O Emanuel, se perdeste, tem um vídeo que ainda hoje eu consigo colocar no YouTube, beleza? Bom, então vamos continuando aqui. O conceito de variável, eu acho que já deu um pouquinho para perceber, não é? Então, variáveis são itens da pesquisa que interferem no resultado de uma ação planejada. Então, um avião sair de um lugar tentando chegar no outro, você tem variáveis que aceleram, diminuem o tempo, garantem a chegada, e você tem variáveis que interferem ou dificultam ou retardam a chegada. Diga. Compra um jato, aí vai mais rápido. Não, sim, mas a gente não está falando de necessariamente que quer chegar ou não, a gente está falando de coisas que podem impedir, coisas que podem assegurar. Por exemplo, uma coisa que pode assegurar que um avião uma variável que assegura que o avião chega com segurança no seu destino. Uma boa revisão daquele avião, por exemplo. Então, assim, tem coisas que interferem no resultado de uma ação planejada, a gente vai chamar de variáveis. Essas variáveis, quando eu vou pesquisar, eu tenho que conhecer um pouquinho sobre elas, porque senão corre o risco de a minha pesquisa fracassar por diversos motivos ou chegar a resultados totalmente diferentes. Por exemplo, se eu ingênuo, não é? Eu sou muito ingênuo, aí vou dizer assim, vou fazer uma pesquisa com pessoas que têm HIV em Confresa, porque eu quero que a saúde delas melhore. Aí vou para a esquina, aí pergunto para quem passa, ei, tens HIV? Aí a pessoa, não. Ei, isso aqui é uma pesquisa, tens HIV? Não. Aí terminou lá, a pessoa entrevistou 1000 pessoas, todas elas responderam que não. Aí a pessoa vai lá e põe na pesquisa, em Confresa não existe HIV.
Ou seja, essa pesquisa teve problema, porque ela não pensou numa variável, que essa variável era as pessoas mentirem ou omitirem. Pode ter gente que só saiu e nem respondeu sim ou não para aquele pesquisador, mas o resultado da pesquisa dele tem problema, porque quem tem HIV normalmente não fala que tem HIV, então ele deveria ter pensado nessa variável e ter buscado uma outra forma de chegar às pessoas que têm HIV. Beleza? Deixa eu ver aqui qual é a última pergunta que chegou. Esse texto é para a gente entregar que dia? Vamos pactuar as datas. Tenha calma. Pessoal, a introdução de um projeto. Todo projeto ele começa definindo o tema. Vocês já leram o material. Se não leram, aí fica novamente o puxão de orelha, porque é para ter lido já. Não cheguem nas aulas assim, voando, navegando, surfando, viajando e tudo mais. Os assuntos das aulas, o ideal é que eles sejam assuntos relacionados com a aula. Tentem ser criativos, perspicazes, inteligentes nesse sentido. Então, beleza. Vocês já leram o nosso material, e alguém tinha perguntado se todo projeto tem um modelo, tem uma estrutura. Sim, ele tem os itens que se repetem. Então, não importa se é uma pesquisa do direito, se é uma pesquisa da sociologia, se é uma pesquisa da matemática, se é uma pesquisa da saúde, todos eles vão trabalhar com projetos de pesquisa e vão ter, por exemplo, a delimitação do tema. Tá, está tendo problema da internet, se for o caso, o vídeo vai ficar disponível. Dois estão com mão levantada, Caroline e José Victor, falem. Professor, tipo assim, eu vou precisar dar uma saída aqui agora. Eu não sei se eu chego. Eu vou chegar provavelmente depois da aula. Vai estar postado o vídeo lá no YouTube, ainda hoje? Sim, terminou a aula aqui, eu já baixo e já coloco no YouTube. Na verdade, todas as vezes acho que eu tenho colocado no mesmo dia, não é? Sim. O senhor pode mandar no grupo depois o link da aula, por favor? Não faça esse favor, mas tenta também depois deixar registrado pelo menos o canal, né? Que chegou no canal, acessou a playlist de agropecuária, que tem duas playlists, né? A de agroindústria e a de agropecuária. Eu tenho feito atividades diferentes com vocês. Acessa a tua playlist, aí lá vai aparecer encontro 1, encontro 2, encontro 3, a gente está no 5, não é? Mas eu mando no grupo. Em regra, eu também tenho mandado no grupo assim que eu baixo, como eu estou sempre usando o computador para fazer isso, eu também baixo e comunico no grupo da turma. Beleza? Então, José tá bom, Victor? obrigado. Nada, que é isso. Você vai mandar que hora essa pesquisa para nós lá no Moodle? Vou mandar com o tempo de fazer que seja de lá, deixa eu ver aqui. Agora são dia 17, vou mandar pelo menos com. Acho que eu vou pedir para vocês entregarem esse trem só lá pelo dia 26 de abril. Então, assim, vai ter muito tempo para fazer as atividades. Vou tentar deixar todos com o mesmo tempo. Ou, se eu quiser dar uma olhada se os projetos estão ficando bons ou muito ruins, talvez eu dê uma semaninha para vocês entregarem a primeira parte e a outra lá no dia 26 de abril. Então, assim, vai ter bastante tempo. Já vai estar com outra disciplina? Mas como vai ter bastante tempo, acho que vai dar tempo de conciliar sim. E o essencial é ter feito aquela primeira parte da pesquisa, que foi a que terminou com o vídeo, e ter lido bem o material e acompanhado as aulas. Com isso aí, o restante vai ocupar até bem pouco tempo, tenho quase certeza. Mas sempre tem aquele que demora um pouco mais. Mas esse outro tema aí, você que vai escolher, né? Tipo, você que vai mandar o tema, né? Não, nunca. Vocês vão continuar com o tema do vídeo, porque aí é sempre uma coisa que vocês que gostaram, vocês que escolheram, e nunca eu que impus. A única coisa que eu imponho mesmo é a metodologia, é a forma da entrega, porque a nossa disciplina ela é isso, né? A pessoa pode querer pesquisar, eu não quero que vocês sejam pesquisadores do direito, não quero que vocês sejam pesquisadores da medicina, nada disso, vocês são livres para pesquisar o que quiserem, desde que seja um tema científico e que dê um tratamento científico. O que é dar tratamento científico? Seguir esses itens do roteiro do projeto de pesquisa e que começa definindo o tema e a questão interessante. Se na questão interessante vocês viram que esse tema só interessa para vocês, ou a 3, 4 pessoas, esse tema, cientificamente falando, ele não é tão interessante, não. Então, esse projeto não vai ter a melhor avaliação, beleza? Mas, no mais, vocês são livres para serem criativos e estudarem sobre o que vocês gostam, desde que respeitando as formas
que eu estabeleço aqui na disciplina. Fala, Stephanie. Igual lá no texto, está escrito assim, naquele que você passou, do PDF, que quando a gente está fazendo um projeto de pesquisa que não é do nosso agrado, acaba virando uma tortura. Por isso eu deixo de livre escolha, né? Isso. Assim, não é que eu acho interessante dar uma instigadinha, e tem coisas que a gente meio que tem que obrigar a pessoa a fazer enquanto ela está na escola. Por exemplo, às vezes a gente passa atividade em grupo e a pessoa diz assim, odeio trabalho em grupo, odeio fazer atividades com pessoas, não sei o quê. Só que, infelizmente, no nosso modelo de educação, a pessoa que diz isso, ela está totalmente errada, ou pelo menos em algumas situações, ou na maioria das situações, ela está errada. Porque na vida, vocês não têm a opção assim de, eu não quero conviver com as pessoas. Você tem que conviver. Às vezes tu não gosta nem do teu irmão, ou da tua mãe, ou do teu pai, e mesmo assim a vida seria muito melhor se vocês pelo menos conseguissem conviver de maneira respeitosa. Não tô falando que a pessoa precisa amar, mas ela tem que saber respeitar e ela tem que saber conviver. Aí eu deixo livre no que dá para deixar livre e difícil, e obrigo no que, assim, vocês têm que saber fazer daquela forma, aí isso aí eu torno obrigatório. Mas muitos parabéns, hein, Stephanie? Gostei, e a gente vai já falar sobre delimitação do tema, e é isso mesmo. Você sentir prazer em estudar algo, buscar algo, isso aí é meio caminho andado, como a gente diz, e é a chave para a gente ser bem-sucedido no que a gente for fazer, for tentar realizar. Beleza? Continuando aqui, alguém tinha levantado a mão mais baixo, então vou seguir, depois eu olho novamente. Pessoal, todo projeto de pesquisa ele precisa definir o tema, ou seja, aquela área de estudo, em que ciência que ele está. E aí a gente tem o que o texto chama de fatores internos ou externos. Fatores internos a gente também chama de intrínsecos, ou seja, que estão dentro, que dependem daquele indivíduo que vai pesquisar. Fatores externos a gente também chama de extrínseco, ou seja, está fora do que ele consegue definir. Por exemplo, deixa eu pensar aqui numa coisa. Ter um emprego que paga 20 mil reais, vocês acham que é interno ou é externo em relação a vocês? Interno. Interno, você basta querer ter um emprego de 20 mil reais e vai aparecer, vai se materializar? Como é que é isso? Acho que é externo. Falei errado. Não, tranquilo, mas o que eu estou tentando fazer vocês perceberem é que sempre que a gente pensar em fatores internos ao pesquisador, são coisas assim, é o tempo dele. Não, eu tenho 24 horas por dia. Eu decido pesquisar sobre uma área que eu não conheço, que vai me tomar 5 horas por dia. Mas se eu tiver esse tempo, beleza, só depende de mim. Só que às vezes eu quero pesquisar sobre pessoas com HIV. Eu consigo descobrir as pessoas só porque eu quero saber quem são as pessoas com HIV? Não, aí depende de fatores externos, preciso saber das pessoas. Como perguntando para as pessoas, elas não vão dizer, ou muitas delas não vão dizer, eu preciso que uma instituição de saúde, como o posto de saúde, o centro médico, informe isso. Então, percebam que ali já tem um fator externo ou extrínseco. Eu vou precisar pegar um pouquinho de água, só um instante. Tá liberado, pode ir lá. Vai tomar uma água. Vai beber água, pô. Se hidratar é importante. E ninguém liga o microfone aí. Tem umas 3 horas que eu não bebo água. Se hidratem. Senão o quê? Senão vai ter pedra no rim. Uma pedrinha? Que eu saiba, eu nunca bebi nenhuma pedra. Mas você é idiota demais, velho. Mais vale ter uma pedra no caminho do que uma no rim.
né? Pois é. Pô, ele falou até que horas vai. Então, às 5. Será que não existe torneio na casa dele, não? Beber Existe, água no rio? existe, Professor, você vai mandar a mas... chamada só às 5 horas? A chamada? Não, a gente fez, não é o controle de frequência. Em regra, só quem deu algum problema que fica até o Ah, final da aula e preenche lá de novo. Beleza? Tinha alguém com a mão levantada quando eu saí, não lembro. Tinha, era o Caio. E aí, Caio, quer se falar ainda? Não, pô, professor, era questão sobre essa questão do HIV mesmo. Que eu ia falar da questão ah, do pessoal da saúde mesmo, que poderia puxar a ficha do pessoal lá, mas você já tinha falado sobre isso. Isso, beleza. Só que aí perceba que é um fator externo, né? Você depende de alguém, não depende só de ti. Então é só perceber essa diferença. Quando a gente pensa numa pesquisa, a gente sempre tem que pensar o que eu consigo fazer sozinho, o que não consigo fazer sozinho e vou ficar dependendo dos outros e se esses outros vão permitir ou não. Por exemplo, vocês têm menos de 18 anos. Então, pensar sobre um bom trabalho na idade de vocês é algo que não depende só de vocês, porque muitas vezes vocês nem conseguem emprego com essa idade, a menos que seja como menor aprendiz ou a partir dos 16, nem toda profissão vai aceitar e por aí vai. Então, nem sempre depende só de vocês, não é? E também depender de emprego, alguém precisa te dar o emprego. Então, sempre depende de um fator externo. Esse é só um exemplo para vocês tentarem perceber em relação a vocês o que é interno, o que é externo. O pesquisador é uma pessoa como nós. Então, também, quando ele vai pesquisar, ele tem que pensar em coisas que são internas ou externas à vontade dele. Diga, Sara, depois deixe em seguida. Professor, é sobre a lista de frequência. Eu entrei depois da primeira meia hora da aula. A lista foi passada, tipo, a negócio foi feito nessa primeira meia hora? Sim, foi passado. Quem não respondeu fica até o final. No final, quando a gente liberar os demais, a gente volta lá na apresentação e vocês assinam. controle de frequência é aquele de botar o nome lá só? Aquele que já fez agora, hein? Isso, exato. A princípio é só aquele mesmo. Aí, professor, então posso cair fora depois? Aí tem aquelas atividades que a gente vai passando, aí tipo, se tem 40 na turma e só 10 respondem, aí no outro dia eu aplico uma atividade diferente. Mas só para obrigar mesmo. Aí nesse caso aí, o Stephanie, aí nesse caso eu obrigo mesmo a comparecer. Mas é mais assim, porque o aluno que não comparece até não tem um problema que a pessoa não queira assistir a aula. O problema é que depois ele fica me perguntando no privado, depois ele entrega atividade ruim, depois ele tem dúvida sobre o conteúdo. Aí, assim, eu não vou trazer essa responsabilidade para mim. Então, por isso que eu registro as faltas, que é para depois, quando ele reprovar, eu ter mais, eu ter tudo organizado, para dizer, reprovou porque foi um mau aluno mesmo, o percurso dele é ruim. Então, por isso que ele reprovou. Bom, Sara, baixa a mão, Daisy, pode falar. Professor, então algo interno é algo que depende mais de mim e algo externo é algo que depende de mim e de outras pessoas, é? Depende mais das outras pessoas ou do que está fora de ti ou do teu controle. Fora de ti ou do teu controle. Porque se for uma coisa fora de ti, mas se tu consegues controlar tudo, aí a gente considera fatores meio que internos. Tudo bem? Se você consegue, tipo, tu tens 24 horas do teu dia, ninguém está ocupando as tuas 24 horas, tu pode usar de maneira livre. Então, a tua pesquisa, quando a gente pensar no fator tempo, embora ela não esteja só dentro de ti, mas é uma coisa que tu consegues controlar totalmente. Se a gente pensar só em relação ao tempo da pesquisa, entendeste? Aí, se a gente pensar a tua pesquisa em relação à afinidade, são coisas que a gente gosta ou desgosta. Aí tu talvez não goste de futebol, mas talvez tu gostes de biologia, então percebeste, né? Aí se a gente pensar sobre esse critério, ou sob esse ponto de vista, aí vai ser um fator interno também. Não sei se melhorou. Melhorou.
Beleza, seguindo então, pessoal, a gente pensa sobre o tema tem que ser coisa que a gente consiga pesquisar dentro daquele tema, tem que estar dentro dos limites da nossa capacidade, ou seja, tem coisas que a gente não sabe, não é? Aí tá, tudo a gente consegue aprender, essa é a máxima dentro da academia ou dentro de um ambiente educacional, tudo se consegue aprender, praticamente. Mas a pessoa às vezes não quer ou não tem tempo para aprender, porque também a gente não aprende tudo da noite para o dia, nem fica tão bom quando a coisa é mal feita ou feita de forma apressada. Então, dentro dos limites do pesquisador, também tem aquilo que ele já sabe, e por isso que normalmente a gente pesquisa ou trabalha com coisas que a gente já tem uma leitura boa, que a gente já tem, às vezes, uma experiência profissional, e por aí vai. O que tem mais? A afetividade em relação ao tema, que acho que foi a Stephanie, não sei se fala Stephanie ou se fala Stephanie, mas ela falou e ela disse, o que a gente gosta é prazer, o que a gente não gosta é tortura, não é? Então é mais ou menos isso mesmo. Então por isso que eu deixo livre, porque seria muito mais difícil para vocês executarem se eu te dissesse os temas. Até porque os temas que me interessam podem não interessar mais ninguém, não é? Significação e relevância do tema. É a importância. Então, tem coisa que a sociedade quer e precisa que a gente tente explicar, tente buscar respostas para problemas sociais. Tem coisas que não interessam tanto, não, ou interessam a um grupo tão restrito que a ciência não vai dedicar tanto tempo àquilo. E também, assim, não é que não seja totalmente importante, pessoal, mas é porque na vida existem muitas coisas que são importantes, mas a gente só tem uma vida e essa vida é limitada. Então, a gente, às vezes, tem que dizer o que é mais importante e o que é mais importante ainda para definir o que a gente vai fazer das nossas vidas. Próximo, delimitando o tema, não é? A delimitação, pessoal, o que é delimitar? Acho que vocês conseguem perceber o significado da palavra. Delimitar é restringir, é estabelecer os limites, é fazer o recorte, é escolher uma parte daquele todo, porque a gente não consegue trabalhar com tudo. Então, se alguém disser assim, eu quero pesquisar, o meu tema é futebol. Beleza, é um tema legal, muita gente gosta, tá, mas qual é a tua questão interessante? Como o futebol auxilia pessoas de baixa renda. Aí beleza, mas o Brasil, ele tem quantos milhões de baixa renda? A gente, depois da pandemia, a gente chegou a ter 60 milhões de brasileiros recebendo o auxílio emergencial. 60 milhões, ou seja, metade da população brasileira é pobre, paupérrima mesmo, passa necessidade. E aí tu consegues buscar esses 60 milhões para ver os filhos dela e ver o que o futebol causou. Não, então tem que se delimitar um pouquinho mais, tu não vai conseguir trabalhar com aquele todo, trabalha com uma parte só. Não, então beleza, eu vou trabalhar, minha questão interessante é como auxiliar jovens em situação de risco social. O que é esse risco social? A pessoa que esteja convivendo com traficantes, com usuários de drogas, enfim, com essas atividades ilícitas, né? Pessoas que cometem atividades ilícitas e o coitado do jovem adolescente tem que conviver com essas pessoas. Bom, aí a tua questão interessante da pesquisa é como que eu consigo trabalhar esportes, atividades físicas ou futebol com pessoas em situação de vulnerabilidade social ou risco em Confresa. Aí eu vou pesquisar, vai ter projetos que trazem futebol para essas crianças. Além do futebol, a gente insere aulas sobre sexualidade, sobre, compromisso social, ideia de bem e mal. Enfim, para a pessoa perceber que a sociedade, ela só dá certo mesmo. Aliás, ela é bem melhor e dá mais certo se a gente conviver bem e não numa situação em que um mata o outro, em que todo mundo tem arma e pode, executar os demais, e que comete as infrações dos crimes. Enfim, a gente trazer uma nova visão para as pessoas que pode, no futuro, dar uma vida melhor do que a vida que um traficante tem, não é? Enfim, então delimitar é restringir, delimitar, estabelecer os limites, recortar, selecionar uma parte do todo, não trabalhar com tudo, beleza? Então isso é a delimitação do tema. Muitas vezes ele faz isso por questões práticas, não é o que eu consigo executar daquela pesquisa durante o prazo que eu tenho. Então vocês vão ter um prazo para entregar as atividades do professor.
bom, tem que entregar até o final do prazo, não entregou, aí vai ter um problema muito sério mesmo. Então, te planeja, te programa e começa a trabalhar pensando no prazo da pesquisa. Tá, a gente falou bastante sobre o problema de pesquisa e agora, na tela seguinte, eu vou pedir para vocês pensarem e escreverem os problemas de pesquisa que vocês acharam nos vídeos. Aí vocês vão escrever, eu vou comentar, que aí vocês vão perceber se estão indo bem ou se estão indo mal, se foram bem ou se foram mal no vídeo que vocês gravaram e encaminharam. Beleza? Mesmo sem eu ter olhado alguns. Pessoal, o problema está relacionado com dúvidas. A gente sempre tem dúvidas, a gente sempre tem questões a serem resolvidas na sociedade. Então, essas questões, elas levam à questão interessante ou o problema da pesquisa. O problema da pesquisa, normalmente a gente coloca no papel na forma de uma pergunta. Perceberam que eu estou sempre pensando assim, o que acontece se a gente melhorar a distribuição de renda entre as pessoas? Quais os resultados se o Instituto Federal conseguir formar bem os estudantes de agropecuária? Então, assim, sempre é uma pergunta, sempre é uma indagação, portanto, sempre é um sinal, um ponto de interrogação. O meu problema de pesquisa é nesse formato, não é? E a gente tem que estar delimitando o nosso tema, no nosso problema de pesquisa, e tem que estar buscando resolver alguma questão ou produzir algum conhecimento. Bom, pessoal, aqui é a parte de vocês. Eu quero que vocês acessem, aí vocês já tinham acessado a apresentação, e aqui vocês vão escrever o problema de pesquisa que vocês pensaram lá no vídeo. Então, vão escrevendo aí, escrevam rápido, para a gente não demorar muito tempo nessa parte. É para fazer o que mesmo, professor? Escreva o teu problema de pesquisa aí na telinha que está aparecendo. Qual é o problema de pesquisa, professor? Aquele que eu usei para gravar, fazer a minha pesquisa, que depois terminou com a gravação do vídeo. É tipo o problema que a gente vê naquilo para ter escolhido o tema? O vídeo de vocês, se ele for um vídeo bom, pelo menos assim, nessa parte, né? Porque ele não tinha só uma parte. Mas a parte do vídeo era a seguinte: qual é o meu tema da pesquisa? Qual era o meu problema? Aí tá, em algum momento vocês no vídeo deveriam ter dito qual era o problema da pesquisa, ou a questão interessante, que lá a gente chamou de questão interessante. Aí vocês vão colocar essa questão interessante. Repitam a mesma se quiserem, porque aí a gente diz aqui se estava certo, se estava errado, e se não estava tão bom, como que deveria ter sido. Professor, Diga. professor, eu tenho que sair da aula, meu telefone está descarregando. Tá 5%. Qual é o teu nome? Rosilene Alves Adorno. Tá, Rosane, sem problema, só fica ciente de que vai ter a gravação, aí tu acompanha pela gravação depois, porque esse conteúdo é muito importante. Aí eu vou evitar ao máximo ficar tirando dúvida do que foi passado na aula. Quando for coisa assim, mas o que é projeto de pesquisa, professor? Aí eu vou dizer, assista ao vídeo da aula. Entenderam? Quando for dúvida assim, nesse sentido, tá? Se for outra dúvida mais operacional, sobre como entrega alguma coisa, aí essa não, a gente responde sem mandar olhar o vídeo. Tá bom, então. Obrigado. Bom, já temos algumas respostas, já dá para a gente começar a avaliar também, para a gente não ficar tanto tempo, senão a gente ultrapassa as 2 horas de aula. Como a música pode ajudar o desenvolvimento de crianças autistas?
Bom, primeiro ponto, aqui já está tranquilo e bom, porque tem uma interrogação, então é uma pergunta mesmo. Toda pergunta é isso, pessoal, tem que começar normalmente com inicial maiúscula, porque é o início da frase, e termina com o ponto de interrogação, tranquilo. Aqui, como a música pode ajudar o desenvolvimento de crianças autistas. Bom, então essa pessoa tem que ter buscado lá um texto sobre música com autistas e um vídeo sobre músicas. Aí ela vai ter que ter relatado lá o que foi o resultado dessa pesquisa dela. Mas está um tema interessante, tá? Algumas vezes a gente delimita um pouco mais, mas não precisa necessariamente ser no problema. Quando a gente vai fazer uma pesquisa, eu posso deixar claro que essas crianças autistas, elas não vão ser do Brasil inteiro, não vão ser do Centro-Oeste, não vão ser do Norte, não vão ser do mundo, não vão ser da América, vão ser crianças autistas na cidade de Confresa, ou então crianças autistas que participem de algum programa específico, porque a gente nunca consegue alcançar todo mundo, entendeu? Entendeste? Aí quem fez essa pergunta ficou boa, esse é um problema de pesquisa, é um problema legal, gostei. Só fica atento que pode depois delimitar um pouco mais no projeto como um todo. Não necessariamente na pergunta. A pergunta pode até estar boa, mas se quiser inserir que crianças autistas são essas, aí beleza, já fica um pouquinho melhor e fica fechadinha essa pergunta. Saúde e esporte, pessoal. Saúde e esporte é problema de pesquisa? É uma questão interessante? É um problema? Está no formato certo? E aí, pessoal, alguém responde aí? Peraí, qual foi sua pergunta? A gente está lendo quanto ao medo, eu não sei quem é que enviou o vídeo sobre cada coisa, o Anderson. Entendeu? Então não precisa se preocupar, porque aqui ninguém está sabendo, eu comentei a primeira questão, mas ninguém sabe de quem é aquela questão, só a pessoa que fez, não é? Então não precisa ter medo de mandar uma coisa e não sei. É melhor mandar não sei e saber que não era e poder corrigir, que ficar errando e chegando no final da disciplina ficar reprovado. E a pergunta que eu fiz, Catrine, foi a seguinte: a gente está na segunda caixinha, em que a pessoa colocou que o problema de pesquisa dela é esse aqui, ó, saúde e esporte. E aí eu perguntei, isso é problema de pesquisa? Isso é uma questão? Eu acho que não, tá mais como um Eu tema. acho que não, mas fiz igual. Fiz muito parecido. Acho que não. Depois que eu fiz, eu fui ver que eu tava errado. Beleza, mas então se conseguiram agora, já vão melhorar para o projeto de pesquisa e vai ficar bom. Mas isso aqui jamais é um problema de pesquisa ou uma questão interessante. Porque o primeiro ponto é que tem que ser uma pergunta, tem que ser uma interrogação, tem que ser uma indagação. Portanto, tem que ter até, inclusive, um ponto de interrogação ao final. Então, saúde e esporte pode ser o tema da pessoa. Aí a gente já percebe que, ela gosta de associar duas coisas: esporte, prática de esporte e saúde. Ou saúde sem esporte, ou a vida sem esporte pode piorar a saúde, ou a vida com esporte pode melhorar a saúde, aí quais seriam os esportes e por aí vai. Então, a gente já percebe o que a pessoa quer nos apresentar, alguma coisa sobre o que a pessoa quer pesquisar. Mas o que exatamente a gente não sabe não, pessoal. Porque esporte existem diversos tipos, e na saúde a gente tem saúde também da criança, do adulto, do idoso, a gente tem saúde de diferentes partes do corpo, então isso aqui não é problema de pesquisa, não. A próxima, como se adaptar às aulas online? Pode ser uma questão interessante para ser pesquisada, sim, mas começa que não está no formato tão certo, porque falta o ponto de interrogação. Então, beleza, pode ser como jovens adaptam-se às aulas remotas. Pode ser uma questão interessante. Como podemos ajudar pessoas depressivas? Vocês esquecem muito do ponto de interrogação, não é? Para ser pergunta, tem que ter o ponto de interrogação. Pode ser, como ajudar pessoas depressivas, ou em quadro de depressão, alguma coisa assim. Bom, aí ficou uma questão interessante, mas que tipo de ajuda, né? Aí eu não sei, vocês estão num curso se bem que era qualquer tema que interesse para vocês, então beleza, pode ser sim, só acho meio difícil, achei muito amplo. Às vezes, quando a gente não sabe exatamente o que a gente quer fazer, a gente pode não conseguir fazer aquilo.
Próxima, qual a importância da música na vida das pessoas e qual a sua influência sobre elas? Eu não gosto muito desse formato que tem 2 perguntas em uma, tá? Porque aí, tipo, aumenta o trabalho. Você tem que tanto dizer qual é a importância, depois tem que dizer qual é a influência. Então, assim, pode colocar que papéis a música desempenha na vida das pessoas, ou que papel a música desempenha na vida das pessoas, porque você já vai perceber. Se alguém diz assim, o papel da música na minha vida é nada, as pessoas não dão importância à vida, não vai ter influência. Se a pessoa diz assim, a música para mim é tudo, eu faço tudo ouvindo música, e na música eu aprendo idiomas, na música eu aprendo sobre a realidade das vidas das pessoas, como um rapper, e por aí vai. Então, percebendo que ali a pessoa já vai dizer, mas tudo a partir da importância que ela dá. Falta de apoio e desinformação. Isso pode ser tema, mas não é pergunta, não é problema de pesquisa. Nenhum meu problema foi o vídeo. Bom, então aí tu tens um problema. Espero que tu tenhas resolvido esse problema e que o vídeo tenha chegado. Senão aí tu tens mais um problema mesmo. Só que não é problema de pesquisa, tudo bem? É um problema na tua vida estudantil. Mas o teu problema de pesquisa tu continua sem, o que é mais um problema na tua vida estudantil. Meu tema era saúde, é tema, mas a gente pediu problema, a gente pediu a pergunta, a questão interessante. Como poderíamos fazer com que a maioria dos países globais utilizassem as fontes de energias renováveis? Perfeito, muito bom esse problema. Eu só não acho execuível. Como é que ele vai pesquisar isso e vai me apresentar? Ele não é muito, não sei se é ele ou ela, né? Mas aí, pessoal, pensem que a gente falou de viabilidade. A pesquisa tem que ser viável, ela tem que ser passível de ser executada. Vocês até que não vão executar, mas se o projeto estiver falando de uma coisa que vocês nem sabem para onde vão, aí não vai ficar legal. Como é que a pessoa vai responder a essa pergunta? Como poderíamos fazer para que a maioria dos países globais utilizassem fontes de energia renováveis? Alguém pode dizer assim, pela educação, porque se perceberem que o mundo vai acabar, que os recursos vão acabar e tudo mais, as pessoas formam consciência. Tem outros que acham que tudo é grana. Então, se eu ganhar muito dinheiro para usar energia renovável, eu vou utilizar, entenderam? Então, tipo assim, mas eu não sei como essa pessoa vai responder ou vai fazer essa pesquisa dela. A próxima, o uso de drones na agricultura. Isso é um tema, mas não é um problema. O problema dessa pessoa poderia ser como o uso de drones melhora a agricultura e a produção em um determinado lugar. Aí põe lá o pontinho de interrogação e pronto, acabou, virou um problema. Mas isso aqui não é problema, não. Qual a importância da internet em nossas vidas? Beleza, é um problema, está na forma de pergunta, tranquilo, mas aí tá, como é que vai fazer essa pesquisa, meu amigo ou minha amiga? Então tem que pensar nisso também. Por que tantas pessoas sofrem racismo? Não sei se são tantas, né? Aí a gente tem que ver, ou então como o racismo afeta a vida das pessoas, ou quais pessoas sofrem racismo e por quais motivos. Talvez fosse uma questão mais interessante do que por que tantas pessoas sofrem. Ou então a gente pode pensar assim, por que as pessoas praticam o racismo? Talvez fosse uma questão interessante. Ou quais fatores fazem com que uma pessoa pratique racismo? Será que quem pratica racismo é porque é rico? Será que quem pratica racismo é porque é branco? Será que quem pratica racismo é porque tem alguma experiência ruim de vida? Entenderam? Então, assim, talvez essa pergunta já está legal, mas ela pode ficar bem melhor e sempre pensando no que vocês vão pesquisar de fato. O problema, talvez o amplo mundo do tema pesquisado, então delimitar o tema. Entendi nada daqui, quer dizer, entendi mais ou menos, né, que tem que delimitar, mas aqui eu pedi o problema, não é o problema da pesquisa da pessoa. Como resolver problemas de mobilidade urbana? Ficaria interessante se a pessoa colocasse como resolver os problemas de mobilidade urbana de Confresa, porque aí a gente já sabe que ela só vai querer trabalhar com aquelas pessoas. E mobilidade urbana, pessoal, pode ser por diferentes modais ou transportes, não é? Aqui faltou ponto de interrogação, mas ficou legal. Mas, assim, dá para melhorar. Pode ser assim, que fatores levam ao aumento
ou a existência de trabalho infantil em Confresa. Aí a gente vai analisar, vai tentar entender se essas crianças são pobres, se tem gente explorando essas crianças. Às vezes tem alguma atividade lucrativa que ela explora mais as crianças que qualquer outra, né? A próxima. O maior problema foi a falta de conteúdo mesmo. Bom, não sei qual conteúdo, mas aqui pediu o problema da pesquisa da pessoa. E a questão do conteúdo, a pessoa tinha que fazer 2 pesquisas, deu um texto e deu um vídeo. Isso naquela atividade que já foi entregue do vídeo. Né? Então, fazendo aquilo, ela ia achar o conteúdo, aí era estudar o conteúdo e gravar o vídeo dela. O problema foi entender um pouco, peguei um pouco da internet, mas o bom é que tem muita coisa sobre o que eu pesquisei. Ah, beleza, mas aqui não foi o teu problema de pesquisa. Então, vocês estão só reclamando da atividade, ou comentando a atividade, mas, beleza, tranquilo. Mas aqui eu queria a pergunta de vocês. O problema é que... Diga. A gente pode mudar o tema? Pode, claro. Se o ideal é que vocês fiquem com coisas que vocês gostam, pode mudar sim. Mas se der para aproveitar, o bom de quem aproveita é que, tipo, ela já leu um texto, já procurou um vídeo e tudo mais. Então, está um pouquinho à frente de quem for iniciar agora. Só que quem vai iniciar agora já sabendo, e sabendo como é que a coisa tem que ser feita, também não vai ter esse problema todo, né? Essa dificuldade toda. O problema... Tá, perdão. É porque eu encontrei bastante dificuldade na minha pesquisa, porque, como você falou, ela era muito ampla. Aí a gente tem que ser um pouquinho mais específico, né? A nossa questão é interessante. Isso, exato. Tem que ser algo... Lembra da palavra sempre viabilidade ou viável, tá? Alguém levantou a mão? Não sei. A gente vai fazer de novo. Bom, eu vou alternar de olhar os vídeos. Se eu achar alguns que estiverem muito ruins, assim, no sentido de não ter o que deveriam ter, eu informo para a pessoa. Só que aí é aquela opção, né? Faz, não faz, entrega, não entrega. Essas opções vocês têm desde o início da nossa disciplina e terão até o final. Claro que em cada decisão tem um resultado. Diga, David. Professor, mas tipo assim, se a gente mudar o nosso tema, a gente vai ter que fazer tudo de novo, o nosso trabalho? Não, o vídeo eu não terminei de olhar todos, né? Aliás, vários eu não olhei. Alguns eu olhei, respondi, teve gente que refez e por aí vai, mas não consegui fazer de todos. Como eu vou prorrogar os prazos das atividades, eu devo deixar tudo com mais prazo, inclusive esse do vídeo. Daí, se eu olhar e disser, não ficou bom, ou então a pessoa já assistiu nossas aulas e já percebeu que o vídeo dela tem tudo, menos o que eu pedi, se ela for uma pessoa prudente, ela vai refazer o vídeo. E se ela quiser, aliás, se ela for uma pessoa prudente, interessada e quiser sair aprovada na disciplina. Mas pode ser que ela não seja nada disso. Aí ela vai dizer, não, segue o baile. Aí eu tô aqui só por estar mesmo e vai manter tudo igual. Mas assim, se o vídeo de vocês ficou bom, não tem o que refazer. Se vocês estão entendendo que ele não tinha problema, que ele não apresentou as fontes e por aí vai, aí eu sugeriria que alguém que esteja nessa situação, refaça. Eu vou fazer o seguinte também, teve um vídeo, esse vídeo eu lembro bem, ele ficou muito bom mesmo. Eu vou perguntar da pessoa se ela aceita que compartilhe. Se ela aceitar, eu compartilho com vocês no grupo e vocês ficam com o vídeo como uma referência. Não ficou perfeito, porque dava para melhorar uma besteirinha, mas muito pouco mesmo. Ficou um vídeo muito bom. Se ela autorizar, eu compartilho. Mas, assim, também vocês têm condição, tiveram instrução suficiente para conseguir fazer o trabalho de vocês. Maria Eduarda Bonotos, mas se mudarmos, no caso eu não tenho que refazer o que já fizemos, não, só se vocês acharem que o que está feito não atendia, aí como eu vou dar mais prazo, vai ficar com uma possibilidade, mas aí faz quem quer, porque assim, se foi feito, mas a pessoa não entendia nada na época, ficou super ruim, e ela quer manter, a opção dela de manter, mas se ela quiser fazer de novo, eu deixo, não tem esse problema não. Até o final da disciplina,
vocês têm que sair demonstrando que aprenderam as coisas da disciplina e que conseguem fazer direitinho, até o final dela. Entenderam? Então, eu não me preocupo tanto com, se foi no primeiro dia. Tem gente que está muito bem desde o início da disciplina. Tem gente que está engatinhando, está indo mais ou menos. Tem gente que está melhorando, normal. Diga, Wenderson. Professor, então, no caso, esse tempo até dia 26 é para, se quiser refazer esse que acabou, esse que fez aquele dia. Isso. Quem perdeu os prazos, eu vou tentar reabrir. Professor, não fique injusto, não. Não, tu que entregaste no prazo certo está livre. Esse coitado é que está tendo que acumular agora tudo trabalho atrasado com das outras disciplinas, e se ele se quiser que faça entregue no prazo certo. Ninguém é obrigado e também não acho que está tendo tanto prejuízo, né? Mas se você também, eu fiz mal feito porque era muito pouco prazo, aí agora vai ter mais prazo, pode refazer. E também assim, eu estou fazendo porque o IFMT, ele fez 1, 2, 3, acho que umas 4 chamadas de estudantes de agropecuária. Então, ficou chegando estudante, toda semana chegava estudante dizendo assim, não sei nada, entrei hoje, e por aí vai. Como agora já acabou essa questão de matrícula, aí eu vou ter que revisar isso e abrir novo prazo. Enfim, aí eu digo, quer saber, eu vou fazer isso com todo mundo, que meio que resolve a minha vida. Tudo bem? Então, continuando aqui. Meu tema foi estética, beleza, tranquilo. E minha pergunta interessante foi, como fazer para ter uma pele saudável? Bom, ficou legal, eu gostei, e a pessoa já entende, né? Ela já consegue perceber o que é o tema e o que é a pergunta, ou a questão interessante, ou o problema. Ficou legal, gostei, as pessoas já estão bem. Eu só pensaria o seguinte, tu vai fazer uma pesquisa sobre pele saudável, tá, mas é o quê? É usando produtos químicos? É usando produtos naturais? É com coisas que gastam muito dinheiro? É mais voltado para homem? É mais voltado para mulher? É mais voltado para doenças de pele? Porque existem doenças de pele que atingem homem, mulher, criança, por aí vai. Então, talvez desse para melhorar. Eu não sei qual é o foco da pesquisa da pessoa. Pode ser que a pesquisa dela seja como realmente fica com pele bonita, no sentido de beleza mesmo, né? E não só saúde. Meu problema de pesquisa foi só fazer o vídeo, não sou muito bom com isso. Bom, mas é um treinamento, é uma tarefa, e vocês... Essa daqui é a parte da imposição, né? Não tem negociação em relação a ela. Talvez a proposta do Thales lá de gravar videochamada, enfim, não sei. É uma possibilidade, mas acho que só ele quis. Não consegui explicação totalmente meu tema. Não entendi muito bem, mas não sei se a pessoa pesquisou, não sei se ela pesquisou direito e por aí vai. Por que tantas pessoas sofrem bullying? Na verdade, bullying escreve um pouquinho diferente, mas a pergunta está boa, está legal. Mas tentem pensar, talvez, pessoal, não só por que as pessoas sofrem, porque quem sofre bullying, eu não tenho um problema com aquela pessoa. O meu problema está na pessoa que está praticando o bullying, entenderam? Então, assim, por que as pessoas praticam bullying? São essas pessoas que são o problema. O coitado que está sendo maltratado, ele não é o problema, ele é a vítima da situação. Então, busquem quem é o problema. Por que alguém maltrata crianças? Por que alguém pratica bullying? E por aí vai, entenderam? Então, o problema pode melhorar. Foca no que é o problema de fato. Como nós podemos preservar a Amazônia? Enfim, não sei como a pessoa vai pesquisar, mas tudo bem. A vida sustentável e a reciclagem pode melhorar o meio de vida de gerações futuras? Acho que tinha uma interrogação, não sei se teria. A vida sustentável e a reciclagem pode melhorar o meio de vida de gerações futuras? Tá, 2 coisas e o meio de vida. Então, no futuro, essas pessoas vão viver melhor porque elas vivem numa sociedade sustentável e que recicla. Tá, mas aí como é que tu vai fazer esse estudo, se é com gerações futuras? Eu vou fazer vendo o que melhora a gestão dos recursos e por aí vai. Enfim, eu daria uma boa melhorada e aqui faltou a interrogação. Aqui, novamente, as pessoas... poderia dar uma melhorada na pergunta, né? Por que a gente tem tantos casos de violência contra a mulher? Como está o crescimento
na área de energia renovável. Acho que ficou legal e acho que dá para fazer uma pesquisa tranquila, porque ele vai ver quais são os tipos de energia renovável, onde que a gente tem mais gasto, onde que a gente tem mais empresas atuando e por aí vai. Acho que essa aqui é até tranquila de executar. Qual a função da internet e das redes sociais? Ficou legal, só não sei como é que a pessoa vai desenvolver a pesquisa, porque existem outras partes. Bom, vamos lá adiante, ver se a gente consegue cumprir pelo menos mais umas 2 coisas aqui durante o nosso horário de aula. Hipótese. Pessoal, a gente sempre falou, desde o início da disciplina, que a hipótese é uma tese que precisa ser testada. É uma possibilidade, é uma coisa que você presume, é uma coisa na qual você acredita, mas certeza absoluta a gente não tem, a gente precisa testar para saber se aquilo é ou não. Então, toda pesquisa, ela vai começar com essa suposição. Percebam que não é uma mera opinião. Então, assim, eu não vou dizer, a pessoa toma vacina para a Covid e vira jacaré. Aí, pelo amor de Deus, né? Quantos jacarés a gente tem que eram pessoas? Aí eu teria que ter observado isso mesmo. A hipótese dentro da pesquisa científica, ela tem coisas mais lógicas. É algo do tipo assim. Por que os estudantes estão mais apreensivos durante o ensino remoto? Apreensivo é tipo nervoso, ansioso, sei lá, alguém pode dizer depressivo, não sei o quê. Aí uma hipótese nossa é que o fato de ter o Moodle, ter o WhatsApp toda hora chega mensagem de disciplina, tipo eu sou um cara que eu durmo muito pouco, às vezes eu trabalho durante a madrugada, porque eu estudo também, e aí se eu lembrar de alguma atividade dos alunos, e a gente tiver grupo da disciplina do WhatsApp, eu vou mandar no meio da madrugada. Só que essa mensagem pode chegar para um aluno, ele se acordar e já ficar nervoso por causa dessa atividade. Então, assim, essa é uma hipótese. A hipótese é de que as redes sociais com comunicação instantânea, igual um WhatsApp, elas, tipo, não interrompem o tempo das atividades estudantis. O que é o tempo da atividade? Só um instante, só fechar o raciocínio. O nosso tempo de estudo, tipo, a gente não está mais interrompendo como a gente interrompia no tempo da aula presencial. Na aula presencial, vocês iam para a aula, entravam no horário, saíam, pronto. O contato de vocês com o professor meio que acabava. Então, vocês tinham um tempo certo para fazer algumas atividades. Levavam tarefa para casa? Levavam. Mas o professor não ficava te monitorando. Hoje em dia, a gente não tem mais esse tempo certinho. A gente até faz nosso encontro síncrono dentro do horário da aula. Mas o nosso grupo do WhatsApp, tanto eu recebo coisas de vocês em qualquer horário das 24 horas do dia, quanto eu repasso também. Então, isso pode ser um motivo que causa estresse, causa nervosismo, causa ansiedade. Isso é uma hipótese, mas aí eu teria que testar. Isso não é a verdade absoluta, entendeu? Eu teria que pesquisar vários estudantes, eu teria que ver quais foram os tipos de mensagens, quantos eram trabalhos, quantos que não eram trabalhos, enfim, teria que talvez ter um psicólogo junto, trabalhando. Então, assim, o que eu coloquei? Um exemplo, que é uma suposição objetiva no sentido de que tem lógica, não é uma coisa que eu tirei da minha cabeça, por exemplo. Da minha cabeça, uma opinião seria assim: o estudante está ficando mais nervoso no período de aula remota porque ele é preguiçoso, ou então porque ele não gosta de estudar. Isso seria uma opinião, pessoal, isso seria uma coisa assim sem lógica, porque eu não tenho testagem disso e não é sério, entenderam? É igual o cara que se vacina contra a Covid e vira jacaré, isso não é sério, não é? Então, isso aí é brincadeira, é chacota, é palhaçada, é qualquer outra coisa, menos algo sério. Então, a hipótese é uma coisa séria, que tem lógica, faz sentido e por aí vai. Quem sabe com a mão levantada, diga, ou quem queria falar, na verdade. Eu já tô saindo da aula, tá? Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou encaminhar o controle, aliás, o formulário de avaliação, vamos deixar nas 2 horas, a gente ainda tem 3 minutos, aí eu vou mandar o formulário de avaliação do encontro, aí a gente continua na próxima aula, que vai ser pela manhã. Essa aula, a gente já definiu que ela vai durar em torno de 2 horas e meia, mas aí a minha proposta é a gente começar mais cedo, por exemplo, a gente começar umas 8 horas, entenderam?
Aí eu vou mandar agora o formulário de avaliação, vocês respondem, por favor, tá? Aí eu E aí a prefiro gente... que continuasse às 9 mesmo, tá bom. O problema é que 2h30 vai dar o quê? Vai dar 10, vai dar 11, 11h30. Aí alguns já terminam com fome. Mas por mim também 9 horas para mim é melhor, porque eu moro no Acre, né? Então aqui são 2 horas a menos. Mas o que vocês decidirem para mim está bom. Então mandei o formulário, por favor, alguém compartilhe no grupo do WhatsApp. Esse formulário é só para quem esteve na aula de hoje, quem não esteve na aula, o ideal é que não avalie a aula, porque a pessoa nem assistiu. E aí a gente encerra aqui e continua a próxima aula. E se alguém tiver dúvidas, se alguém quiser preencher o controle de frequência, avisa aqui, mas os demais já estão liberados. E aí quem tiver dúvidas, eu vou ficar mais uns minutos para dúvidas e para o controle de frequência. Tudo bem? Aí o José Victor já pode ir, quem quiser ir também já pode, que a gente já encerra a aula por aqui. Professor, Diga. se a aula começar às 10 e ela terminar às 12, Então, 10 horas não dá, não é? 10 horas é muito tarde para a gente iniciar. O que daria era para começar mais cedo. Mais tarde é um horário meio inviável, né? Fica bem ruim para todo mundo e para mim também fica bastante ruim. da manhã? Oi? Se começasse às 7h30 da manhã. 7h30 aí ou aqui, na verdade, eu sempre uso o horário de vocês, mas para mim, na verdade, eu estou disponível em quase qualquer horário, mas o normal é a gente começar entre 8 da manhã, aí, sempre em Confresa, e terminar antes do meio-dia também aí em Confresa. É só um parênteses antes de a gente continuar. Ô, Sara, eu já deixei a apresentação na tela que dá para registrar frequência. Aí é só acessar com aquele código que o pessoal mandou no grupo e digitar o teu nome completo aí, tudo bem? Mas vocês podem decidir no grupo de vocês, o grupo mais privado para o aluno, e aí depois vocês comunicam o horário que a maioria decidiu. Se não, aí a gente mantém 9 horas. Se não, se a maioria quiser realmente 8, a gente começa 8, 8h30. Isso sempre no horário de Confresa, tá? Eu sempre uso o horário de Confresa como referência e me adapto. Professor, quem já respondeu pode sair? Pode, já acabamos por hoje, muito obrigado. E aí eu fico para a dúvida. Se alguém estiver com dúvida, eu também já estou à disposição. Levanta a mão para a gente ter uma organização.